Fala pessoal, tudo bom? Tá começando mais um capítulo do Coelho Cast, da série de entrevista aos candidatos a vereadores, e hoje eu vou conversar, bater um papo, prosear com o professor Gilson. Seja bem-vindo, professor. Tá preparado para bater uma prosa com a gente? Sim. Um grande prazer estar aqui, Ricardo. Passar um pouquinho da nossa história de vida, né? Isso é um prazer enorme compartilhar com todos vocês. É isso aí, professor. Então já vou começar. Eu vou pedir para o senhor contar a sua história. Conta de uma forma tranquila, calma, sem pular muitas etapas. Vamos começar lá pela infância. Quem é o professor Gilson e quando ele chegou em Junqueirópolis? Olha, Ricardo, a minha infância, como aqui no nosso município, Junqueirópolis, né? A maior parte da nossa população, se nós verificarmos aí a história de vida dessas pessoas, da maioria das pessoas de Junqueirópolis, a gente percebe que tem uma relação muito profunda com as raízes lá do campo. A minha família, eu venho de uma família de agricultores, a minha infância está ligado aí à população rural lá no campo, agricultores que chegaram aí no passado na nossa cidade, e lá no campo, começando a vida, né? Junqueirópolis teve um momento lá atrás que a questão da produção agrícola era a base aqui do nosso município. Ainda hoje, né, Ricardo? O nosso município necessita e precisa muito do campo. E eu, né, hoje, professor Gilson, já mais maduro, mas a minha infância, eu nasci lá, que a gente veio de uma família de agricultores, lá no bairro das Palmeiras, aqui no nosso município, em Junqueirópolis. O meu pai já falecido, a minha mãe, graças a Deus, ainda está aí junto com a gente. Isso é uma alegria enorme, né? A nossa família sempre lutaram no campo, naqueles momentos difíceis lá atrás, não é que tudo era difícil, e a nossa família tem uma ligação direta lá no campo. Então, eu nasci, né, lá no bairro das Palmeiras, e a minha infância está ligada a isso, a vida rural, produção no campo. Meu pai plantando muito na época amendoim, mamona, e a gente cresceu ajudando os pais. O senhor começou a trabalhar no campo com que idade, professor? A gente com 6, 7 anos, né? Já também, o papai já ajudava, já ia Colher um amendoim. Isso, já falava, olha, pega aquele material lá e traz para a gente. Então, os filhos já ajudando. E a gente foi crescendo nesta luta. O senhor, a sua família é composta por quantos irmãos? Como que era o senhor é o mais velho? Eu sou o mais velho da família. Nós somos em 4. 4 filhos. Isso, 3 irmãos e uma irmã. Todos vivenciando essa luta no campo, sobrevivendo daquilo que a terra estava produzindo e mantendo a família. Então, momentos difíceis, né? Mas também tinha momentos de alegria. Muita alegria. Muita alegria. E fartura, né? Isso. Então, às vezes algo muito simples, a gente já era feliz e ficava contente. A escola, uma escola rural, né, que a gente, quando chegou na idade para frequentar a escola, e os nossos pais sempre priorizaram isso. Mesmo com dificuldade, o meu pai e a minha mãe sempre estimulando frequentar a escola. Não é? Então, isso até hoje a gente tem que valorizar muito. E a gente terminou lá na escola rural
Depois, com 17 anos, eu realizei o alistamento militar e, com 18 anos, eu fui chamado para servir o Ministério do Exército lá na cidade de Lins. Então, até os 18 anos, ali 17 para 18 anos, eu permaneci lá na zona rural, no campo, com a minha família, produzindo, aprendendo muito com os meus pais, um legado que jamais a gente esquece, a formação que eles passaram para a gente e um ensinamento de vida, não é? E aí, quando eu terminei aí, completei aí para os 18 anos, com o alistamento militar, eu fui chamado para servir lá no 37º Batalhão de Infantaria Motorizado na cidade de Lins. Uma outra fase da minha vida, uma outra etapa da minha vida. O senhor passou por exército por quanto tempo, mais ou menos? Chegando na cidade de Lins, eu ingressei no Ministério do Exército e comecei já a frequentar também uma escola lá. Eu não queria perder a oportunidade dos estudos. E realmente lá no batalhão me deram essa oportunidade. Eu fui escolhido no batalhão, graças a Deus, passei numa prova para ser motorista do comando do batalhão. E aquilo mudou muito, abriu as portas, porque eu era motorista do comando do batalhão e, ao mesmo tempo, eu conseguia frequentar a escola. E aí eu terminei a escola, me formei agrimensor e também no batalhão, lá servindo o exército. E eu gostei muito. O pessoal lá me recebeu muito bem, o comandante lá, o coronel, gostava muito de mim, eu desempenhava as funções, acredito, muito bem, e ele abriu as portas. Ô, professor, vamos falar um pouco mais detalhado dessa fase do exército? Conta como que era as provas, tinha muito esse negócio do soldado novo. Conta um pouco desses bastidores para a gente, do exército. Olha, Ricardo, quando você ingressa, você tem que passar por uma prova lá, ou seja, testes, exige muito aptidão física. E eu acho que eu fui bem até, porque eu já estava meio preparado na zona rural, né? Serviço duro, né? As provas físicas, né? Física. E lá com muito treinamento e também estudos, porque na época também, no Ministério do Exército, não é apenas isso, a parte física, mas também provas, capacitação, tudo isso, formação. E eu gostei, fui muito bem. Logo em seguida, teve um curso de formação de cabo, que é a primeira patente acima do soldado. E eu fiz essa prova, passei e fiz o curso de formação de cabo do Exército e fui aprovado. E aí eu fui promovido. Já deixei de ser soldado e agora a patente de cabo do Exército Brasileiro. Isso para mim foi uma grande alegria, não é? Então, já fui promovido, estava ainda dirigindo para o comando do batalhão, viajava muito, conheci muitas cidades e nunca deixei de estudar. Isso aí, eu sempre tive apoio, continuava estudando, terminei o curso de agrimensura, e fiquei lá de 1981 até 1987 no batalhão. Aquele garoto, aquele menino que só conhecia a zona rural, o sítio, e mal a cidade de Dracena e Junqueirópolis,
Agora estava conhecendo o Brasil. O senhor andou muitas cidades pelo Brasil? Porque eu era motorista do comando Ah, e a gente tinha que viajar muito. Tinha que levar o comandante, coronel, muitas reuniões às vezes, né? Tinha que estar junto. E aí, São Paulo mesmo, lá no QG do Exército, Rio de Janeiro, Petrópolis, né? Cidades aí do interior, Bauru, porque o batalhão de Lins é um batalhão que ele tem uma relação muito direta com o interior e também com o alto comando que fica em São Paulo. na capital, né? Isso. Então, o comando tinha que estar sempre em reunião. E Viajava muito, né? o pessoal, viajava então. muito. E eu, como motorista, a gente estava sempre junto. E foi uma fase assim que eu aprendi muito. Conheci muitas pessoas. Nessa fase de 81, era um período que a gente já estava ali, né, na transição, né? Período ainda meio, né, para a democracia. E essa parte, a gente, né, foi uma parte da nossa história que eu carrego comigo, que foi assim, muita aprendizagem. E sempre estudando. Sempre gostei. O senhor sempre foi muito estudioso, né? Então, quando a gente estava no sítio, não tinha muito tempo, né? Por isso que eu acho que na nossa vida as coisas acontecem que, com certeza, o nosso Criador, ele está sempre do nosso lado. Quem diria que eu, lá, com 10, 11 anos, correndo, subindo em árvore no sítio, agora, com 21, 22, 23 anos, eu estaria lá no Ministério do Exército, dirigindo para o alto comando do batalhão, me formando, estudando, completando os estudos. Então, isso tudo, né, lógico que a gente tem que ter vontade, tem que querer a sua parte, mas foi um período que a gente jamais esquece. Legal. Professor, a gente pode falar um pouco da sua família? O senhor é casado? Ricardo, olha, quando eu estava lá em Lins, eu como servindo o Ministério do Exército, e encontrei a minha paixão, né? Que está, graças a Deus, até hoje comigo, minha família, do meu lado, do meu braço direito. Eu preciso que o senhor conte aí pra gente como que foi isso daí, como que o senhor conheceu ela, Então, como que o senhor teve coragem de chegar e se declarar para ela. Conta pra gente vê, essa parte. Você vê, Ricardo, que aí eu era motorista do comando e a gente andava sempre, né? Fardado com o carro do Ministério do Exército. E a casa dela era justamente numa rua que eu tinha que passar quase todos os dias para ir para o batalhão. E aí? E ela, acho que já me via sempre, né? Sempre bem alinhado, tá? Bem alinhada, porque o motorista do comando tem que estar sempre impecável. O cabo Gilson, passando sempre ali, e às vezes ela ficava no portão. E você falou, E eu rapaz, aquela passava, moça ali. E aí a gente olhava e foi, conseguiu o telefone, foi me aproximando. Como que o senhor conseguiu o telefone dela? Ela, na verdade, ela tem uma irmã gêmea. E são gêmeos. Mas você não sabia? E aí eu vi as duas. Só quando Mas as duas, mas iguaizinhas. Será que o senhor não via a outra e achava que era Não, ela? no começo teve até sabe assim? Mas aí ela falou, não, você está querendo falar com a Maristela. Eu sou a Magali. E aí, depois, aí conheci, aí a gente lembra bem, conhece as características. Hoje elas são idênticas? São idênticas. E o senhor nunca confundiu? Só lá no comecinho. Só lá no comecinho. Hoje no não. início. Não, hoje Não tem como. não. também, né? Não. Hoje tá. é tranquilo. Tá. Com a convivência, né? E comecei a namorar. Que maravilha. Sucesso.
total, né? E aí namoramos por muito tempo. E foi um encontro, aquele namoro, que é aquilo, a gente encontra a paixão nossa. E quando eu saí do batalhão... Pelo jeito, o senhor até hoje, né, fala com a paixão, com amor. Aproveita que o senhor está falando aqui, ó, manda um recado para ela, manda um beijo. Ô, bem, estou aqui dando essa entrevista, batendo um papo com o Ricardo aqui. Olha, um grande abraço para você, um beijo. Você é minha parceira, minha companheira. Você está sempre junto comigo. Lá no campo, na roça, me ajudando, né? E também no lar, cuidando das nossas filhas, né? Então, você é a nossa paixão. Ah, que coisa linda, hein? Te amo. Um beijo. É isso aí, professor. E me conta dos seus filhos. O senhor tem filhos? Tenho 2 filhas. 2 filhas. Tenho 2 filhas, a mais velha com 30 anos e a mais nova com 21 anos. Qual o nome delas? É a Emanuele e a Roberta. A Emanuele é a mais velha. É a mais velha. Elas são formadas em quê? Como o papai é agricultor, eu acho que já tem um pouquinho do DNA de agricultor. E aí foi gostando, tomando jeito para a coisa. Terminou os estudos aqui, escola pública, terminou aqui em Junqueirópolis, estudou aqui e foi fazer agronomia. Terminou a agronomia, a mais velha. Terminou a agronomia, terminou mestrado, fez doutorado em Botucatu, terminou doutorado. Puxou o pai em gostar de estudar. Ela tem uma paixão também extremamente dedicada. E está aí, contribuindo, trabalhando e me ajudando também, porque muita coisa, alguma dificuldade que eu tenho lá no campo, ela me apoia. A gente consulta, ela vai lá. E hoje em dia, professor, é importante falar isso. O senhor mescla a experiência do senhor, né, com a juventude, que hoje em dia mudou muito, né? Tem muita tecnologia, muito estudo. Então, assim, para produzir o alimento hoje é de uma forma diferente, né? Claro que tem a base de tudo, mas ela, por ser, né, recém-formada, não sei se é recém-formada, ela está aprendendo de uma outra forma algumas coisas. Então, é bom mesclar isso daí, né, da experiência do senhor com a tecnologia, as coisas que ela está mais acostumada, né? Como que é trabalhar com ela? O senhor trabalha com ela? Olha, Ricardo, você falou algo perfeito. Essa geração aí, nossos filhos, já nasceram na tecnologia. Então, conhece tudo, sabe tudo. Pesquisa, parte digital, a tecnologia está presente. Às vezes a gente tem até mais dificuldade. Porque um outro tempo é nosso. Lá no campo, na prática, na lida, a gente, ela aprendeu muito comigo. Na lida, no campo, falando. Mas nessa parte hoje que a gente não pode ficar sem, da tecnologia, da semente com melhoramento genético, né? Ou seja, daquilo que pode passar lá na planta, da correção do solo. Isso, às vezes, a gente não tem conhecimento. E é aí que entra. Né? Ou seja, aquele que tem conhecimento dessa parte técnica. E ela nos ajuda muito. Né? Qualquer dúvida que eu tenho, já... A mais velha do senhor. A mais velha. Que é a Emanuele. A mais nova faz o quê? E a mais nova terminou biologia na Unesp, em Ilha Solteira, e passou no mestrado, está fazendo mestrado também já. Começou mestrado este ano. Então, tem ainda uma jornada aí. Professor Gilson, eu queria saber do que o senhor é professor? Sou professor de História, como eu te disse lá atrás. Legal, quando eu estava no batalhão lá em Linz, eu não parei os estudos. Aí passei na faculdade, terminei os estudos, comecei a estudar a disciplina de História, concluí História, gostava muito, eu quero ser professor.
E teve um concurso para professor no estado de São Paulo, para professor efetivo, para ingressar na Secretaria de Educação do estado de São Paulo. Fiz o concurso, passei. Onde era essa vaga? Não, aí as vagas. Era para o estado inteiro, várias Estado vagas. inteiro. O professor hoje, quando ele passa na Secretaria Estadual de Educação do estado de São Paulo, lá naquela época, em 1988, logo depois. O ano que eu nasci. Quando saiu. Eu já estava, inclusive, lecionando. Peguei umas aulinhas na cidade de Andradina. Saí do Exército e fui para Andradina. Peguei umas aulas lá, mas não era professor efetivo. Era aquele professor contratado, que você pega a aula se você não é efetivo. Sobrou aula do efetivo, você vai lá e dá aula. E eu estava dando uma aula em Andradina. E gostei de dar aula, de lidar com os alunos. E coloquei na mente, quero ser professor efetivo. E começamos a estudar. Estudamos muito. Passei no concurso. E aí ingressei na cidade de Dracena. Falei, estou em casa. Agora tá perto. Porque eu já vinha muito para cá. Mesmo lá, eu vinha muito aqui. Minha família na zona rural. Eu ainda tinha um elo. Muito. Lidava, chegava no final de semana e ainda ajudava. Acompanhava a lida. E aí comecei a trabalhar como professor. Até hoje, sou professor de História na Rede Estadual de Ensino. Uma profissão maravilhosa. Maravilhosa. Hoje, a gente tem prazer quando a gente tem um aluno e a gente acompanha o crescimento dele, a evolução do aluno. Então, é uma carreira hoje brilhante. É uma carreira que a gente hoje abraça. O profissional da educação, pena que no Brasil hoje, o professor é uma carreira que não é bem valorizada. Verdade. Ricardo, precisa valorizar muito o professor. Hoje a carreira do professor está difícil, até encontrar professores hoje. Verdade. Eu estou saindo. Professor, o senhor é atualmente, né, dá aula aqui em Junqueirópolis. Em que escola que o senhor dá aula? Eu leciono, Ricardo, na Escola Idene. Na Idene? Isso. Escola Idene é uma escola grande, uma das maiores escolas hoje aqui da região, e é a maior hoje da diretoria de ensino de Adamantina, a Escola Idene. Da região, né? É, da região. Hoje nós temos na Escola Idene e funciona nos 3 períodos. Funciona de manhã, tarde e noite. Professor, eu tenho que fazer 2 perguntas para o senhor, no respeito à política. Foi muito bom o senhor ter compartilhado essa trajetória do Exército. Eu vi que o senhor se orgulha muito, e é de se orgulhar, né? Eu preciso perguntar para o senhor, por que o senhor se interessou pela política? Muito bem, Ricardo. Como é aquilo? Aquele garoto que saiu da zona rural, né? Que só vivia lá até os 16, 17 anos. Conhecia muito já, e até aquele período, muita experiência na zona rural. E voltou, está aí de novo, na cidade de Junqueirópolis. Já estou há muito tempo aqui, quando eu retornei. E nós temos uma paixão muito forte pelo campo. Eu estou lá no campo hoje e quando eu não estou na sala de aula, eu estou no campo produzindo junto com a família. Nós temos a nossa propriedade e a gente vem plantando muitos produtos lá no campo. Agricultura familiar, família dando apoio, produzindo. E isso chegando. E quando a gente percebe que o campo, a terra, pode produzir e ajuda também na sobrevivência das pessoas,
a gente vai criando um vínculo e querendo que outras pessoas também façam isso. E na escola, na educação, lá a gente conhece das necessidades da educação. Conhecemos das falhas que tem lá na escola, da necessidade de envolver todos para que nós tenhamos uma escola melhor, para que todos, aqueles alunos, aqueles que chegam lá na escola, eles têm que sair preparados, com conhecimento. E nós queremos todos. Se a gente perder um, a gente já fica triste. Portanto, eu vejo que para a gente melhorar lá no campo, para a gente melhorar lá na escola, né, para contribuir, eu acho que a política, hoje no Brasil, quando se fala em política no Brasil, a gente percebe uma grande maioria da população que rejeita, que não aceita. Mas eu vejo que é através da política que a gente pode também conquistar, avançar e melhorar aí muitas questões da comunidade. E eu, com a experiência que a gente tem, com essa relação do campo, com essa relação minha com a escola, com a educação, acredito que a gente pode ajudar, contribuir, não é? Lógico, pé no chão, sem loucura, com responsabilidade, não é? Aquilo que pode ser feito, sempre usando a democracia, a liberdade, né? Professor, eu preciso fazer uma pergunta. O senhor já foi vereador, né? Se o senhor tiver outra oportunidade, se for eleito, o que o cidadão de Junqueirópolis pode estar esperando do senhor agora? Olha, Ricardo, é aquilo que eu sempre falo para você. Quando eu saí lá como garoto, que vivia lá na zona, só no campo, lá no sítio, fui para o Ministério do Exército, uma outra fase da minha vida, e aprendi muito. Eu acho que a gente sempre está aprendendo, sempre. Não tem momento, todo momento. Então, como vereador, foi uma satisfação ter o reconhecimento da população e fui eleito vereador. Então, lógico, foi um período que eu gostei, foi um período que eu contribuí, sem dúvida nenhuma, e aprendi muito. Na nossa vida, a gente vai sempre aprendendo e amadurecendo sempre. Né? Ou seja, a perfeição a gente sempre está querendo buscar, sempre quer. Mas às vezes a gente tem obstáculos. E aí eu acho que é aí que está a nossa criatividade e a nossa vontade de querer sempre superar isso. E aprendi muito como vereador. Aprendi muito das necessidades, daquilo que dos limites que você tem lá na Câmara Municipal, não é? O diálogo sempre tem que existir e ouvindo a população, né? Então, eu acho que foi um período que eu contribuí e que agora, porque eu ainda agora sou candidato, a gente pode contribuir ainda mais, com mais um aprendizado maior desse período que a gente foi vereador. É isso aí, professor. Pessoal, eu acabei de bater um papo aqui com o professor Gilson. Todos os candidatos têm um limite de tempo e aí nosso tempo acabou, professor. Foi muito bom conversar com o senhor, tá? Boa sorte para o senhor. Que o senhor volte aqui para conversar com a gente como candidato eleito, tá bom? E eu queria que o senhor pedisse para o pessoal acompanhar nosso conteúdo aí. Muito obrigado, Ricardo, aí, pelo seu desejo. E a gente agradece primeiramente a Deus, porque sem Ele nós não estaríamos aqui. Amém. E isso também não seria possível. Amém. Então, o pessoal que está aí, que está nos acompanhando, a gente pede
para compartilhar. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um capítulo do Coelho Cast. Você que assistiu até agora aqui no YouTube, não sai, aliás, né? Sem dar uma curtidinha, dar aquele joinha no nosso vídeo. E outra coisa importante, pessoal, vocês têm que ativar aquele sininho de notificação, porque senão o YouTube não vai entregar em primeira mão para vocês. Deus abençoe vocês. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Muito obrigado, professor. Deus abençoe o senhor. Amém. Boa sorte na campanha. Muito obrigado. E Coelho Quest. Coelho Cast oficial. Coelho Cast oficial.